gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Bom dia, queridos. Bom domingo. Bem-vindos à nossa sessão matinal de domingo, a nossa web rádio SABED, em parceria com a web rádio Cristo Consolador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e compartilhe as nossas postagens aqui, os nossos programas. Eles nos ajudam a compreender um pouquinho melhor a nossa doutrina espírita e também a nos fortalecer na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Lembrem do like, tá? Que isso faz toda a diferença. A gente já tem alguns companheiros por aqui. Vamos ver quem é. Bom dia, amigos. Bom trabalho, Amelis. Obrigada, querida. É a Luzia Santiago. Luzia, marca a tua agenda aí, que a gente está com saudade de você. Arruma um espacinho para gente. Vamos ver quem mais está aqui. Kátia Moreno, que está sempre aqui com a gente. Bom dia, queridos irmãos. Chegando de um estudo e assistindo outro. Opa, começou domingo bem. Enquanto faço almoço. Isso sim é domingo. Que bom, o almoço vai ficar com aquele toque especial, né? Seu Délio Almeida. Bom dia, seu Délio. Bom dia a todos. A gente espera aqui também, hein? Célia Zacarias, bom dia, muito bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja, né, querida? Com todos nós. Luzia, o pedido de vocês é uma ordem. Que bom. Vamos agendar. Magali, oi, Magali. Tudo bem, meu amor? Ótimo estudo para todos. Sim, ótimo estudo. E aí já vamos começando, né? Deixa eu só ver aqui a nossa figurinha, que eu não troquei. A Amélie, agora sim, Amélie. Então, vamos começar fazendo a nossa ambientação. E quem está conosco hoje é a nossa querida Rosana, que eu posso dizer para vocês, olha, que ela está aqui no Rio. Ela não está em Corumbá, ela está aqui no Rio conosco, para nossa alegria. Bom dia, querida. Oi, bom dia, Aninha. Tudo bom? Estejamos um ótimo estudo hoje, né? É isso aí, muito feliz de estar aqui no Rio. Vamos lá. Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Item 71. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entouzeremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir.
Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de quem é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se ao benefício da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com quem a experiência individual e coletiva se alarga, aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em forte viva de graça, contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, da tua forças, recursos, agindo sem cessar. Na instituição de valores novos, auxiliando aos outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto da evolução e aprimoramento, onde transita ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão, que a esfera física se confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda o teu irmão, aparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus se a quem ainda não o conheces? Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Querida, você abriu ao acaso? Ao acaso. Ah, tudo a ver com o nosso tema, né? Incrível. Vamos agora para a irradiação. Eu só estou com uma curiosidade. Esse quadro que está aí atrás de você, é aquele que você pintou? Isso, é minha obra de arte. É lindo, é lindo. É a Santa Ceia, né, Aninha? Eu esqueci uma coisa. Isso, a Santa Ceia. Eu esqueci que eu tinha dito na semana passada, que ia falar com Silvia, para a gente se acostumar a se apresentar, né? A falar, porque a gente tem aqueles nossos companheiros que estão ouvindo, mas que não nos veem, né? Então, a gente acaba não se apresentando. E é legal a gente se apresentar, né? Eu sou Ana Matheus, faço parte da SABED, sou uma mulher preta, de pele um pouco clara, estou com o cabelinho grisalho, curto, uso um óculos, estou no meu quarto, mas é na parte que eu montei como se fosse um escritório. Não posso deixar de dizer que do meu lado está o meu livro, que na verdade é o nosso livro da SABED, né? Psicografia que nós recebemos, a espiritualidade. E estou usando uma blusa de oncinha, que o meu filho detesta, mas eu amo. Então, bem-vindos. E você, Rosana, pode falar também um pouquinho de você. Você está aí com esse seu quadro lindo, passei atrás. Eu me chamo Rosana Dias, né? Atualmente estou morando em Mato Grosso do Sul, mas sou frequentadora, já estive há muitos anos, 12 anos aqui no Rio de Janeiro, sou frequentadora da SABED, médium da SABED, e em Mato Grosso do Sul estou frequentando um centro atualmente em Campo Grande, que é o CEAL. Estou trabalhando já lá, estudando, já me deram oportunidade de trabalhar, já estou trabalhando, e estou adorando muito. E aqui o meu local onde eu estou, na sala da minha casa, aqui no Rio de Janeiro, tenho várias telas na parede, inclusive essa que a Ana Matheus citou, que é a Santa Ceia, e estou muito feliz de estar aqui por poucos dias, mas estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro revendo as amigas. Tá bom? Um beijo para todos e que tenhamos um bom estudo. Obrigada, querida. Só faltou ela dizer que ela é uma mulher muito bonita, de cabelos longos, também os óculos.
Então, vamos lá. Vamos para a nossa prece de abertura, tá bom? Então, queridos, bem-vindos todos que estão aqui. Quem quiser fechar os olhos, né? Quem não quiser, não precisa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, a Meli, nossa patronese, né? Os mentores aqui da Web Rádio do Cristo Consolador também, nossos companheiros, e os nossos próprios mentores, nossos amigos espirituais, que possamos ter uma manhã fraterna, de estudo, de aprendizado, de reflexão, de troca, né? E que a gente possa aprender um pouquinho mais e aplicar esse aprendizado no nosso dia a dia. Que tudo corra bem na nossa manhã, enfim. Vamos começar o nosso estudo agora, pedindo à nossa querida Rosana que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, capítulo 13, Os infortúnios ocultos. Item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebido de pessoas que jazem sobre um cárter sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que ele venha pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente, entra numa casa sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. E que ela venha acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortúnios não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essa pobre criança não sofrerão nem o frio nem a fome, irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material se repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhe pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se elevam para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos cumprimentar quem chegou agora. Maria Cláudia, Claudinha. Bom dia, Rosana. Muito bom te ouvir. Bom dia, Claudinha. Bom ter você por aqui também, meu amor. Albertina, bom dia, queridos irmãos, paz e bem. Bom dia, querida. Elaine Baina, bom dia a todos. Bom dia, Elaine, bem-vinda. A Claudinha está dizendo: venha logo, Luzia, suas palestras são sempre muito boas. A Luzia é uma querida, né? Albertina, bom dia, queridos irmãos, faz bem. Albertina, está dando bom
bom dia, querida. Você esteve aqui com a gente na semana passada, ó, já está com saudade, né? Elizabeth Rauta, bom dia, ótimo estudo. Miriam Ribeiro, oi, meu amor, bom dia. Bom domingo a todos. Bom domingo, minha amiga. Miriam é minha amiga há mais de 50 anos, gente. Nina Carneiro. Nina. Nina é a voz da Sabed, né? Em sua maioria, não é a única voz, mas ela geralmente é a nossa voz nos nossos vídeos. Bom dia, minha querida. Enfim, agora nós vamos receber o nosso convidado de hoje, que é o Igor Nunes, né? Que é sempre bom ter o Igor aqui, é uma raridade ter o Igor aqui. A gente fica muito feliz quando ele pode vir, quando ele pode nos atender, né? Hoje o tema é coisas pequenas. Então, vamos passar a palavra para o Igor. Bem-vindo, querido. Fique à vontade, viu? É um prazer ter você. Luana, obrigado a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, sem nenhuma interferência de barulho no caminho. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Vou começar também com a minha autodescrição. Meu nome é Igor Nunes, eu sou um homem preto. Nesse momento, eu estou de dreads, que é um cabelo que a gente faz, que ele parece uma trança, mas na verdade ele é um outro formato. Eu estou com ele preso em formato de coque, sendo que ele tem as pontas avermelhadas. Eu tenho barba, um piercing em formato de círculo no nariz e estou usando um óculos preto e camisa preta, além de brincos. Eu estou num ambiente que é o meu quarto, onde tem todo o fundo branco e à minha direita há uma bandeira que imita ladrilhos portugueses em tons azulados. Então, com a minha autodescrição, gostaria de iniciar esse estudo de hoje, nessa manhã de domingo, que aqui no Rio de Janeiro, especificamente na Tijuca, está bem iluminado, bem bonito, para refletirmos um pouco sobre coisas pequenas, simplicidade, humildade e paciência. E hoje pela manhã, enquanto eu abria um minuto de sabedoria para fazer uma leitura, ele veio uma página que eu achei muito interessante, que para mim convinha trazer hoje para podermos refletir, para podermos pensar. Mas antes disso, é uma coisa que eu acho que eu faço em praticamente todos os meus estudos, principalmente os estudos online, é pensar que nós estamos mergulhados em um ambiente de troca. E para esse ambiente de troca, eu gostaria de sugerir que nós possamos conversar. Então, qualquer comentário, qualquer observação, qualquer pergunta, podem jogar aqui no chat, eu estou de olho nele também, para que a gente possa ir trocando, conversando e tendo uma manhã mais proveitosa diante de uma troca, uma conversa leve e que deixe a nossa semana ainda mais proveitosa. Dito isso, no livro Minuto de Sabedoria, na leitura número 9, ele falava o seguinte: nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. A nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie. Você vencerá em toda linha, se o quiser. Eu achei essa página muito importante para a gente abrir o nosso estudo, que é esse tema, coisas pequenas. Simplicidade, humildade e paciência. Certamente muitos de nós já ouvimos essas palavras. Mas a gente entende o que significa elas diante da espiritualidade? Que é o que a gente vai trazer aqui hoje. No Evangelho, lá no Novo Testamento, nós temos a parábola do fariseu
e do cobrador de impostos. Isso está lá em Lucas, no capítulo 18. E a parábola diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito diz: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, ele é muito sábio na sua fala. Mas antes da gente destrinchar essa fala de Jesus, vamos entender quem eram essas pessoas. Quem eram os fariseus? Os fariseus, meus irmãos, eram um grupo de judeus devotados. É um grupo religioso, conservador, com observância rígida da lei mosaica, a lei de Moisés. Enquanto os publicanos eram esses cobradores de impostos do Império Romano. Então, enquanto a gente está falando ali de um grupo religioso em contraponto ao cobrador de imposto, qual a imagem que Jesus nos apresenta? 2 homens, um que entendia sua posição de devoto e que por isso se considerava no direito de apontar o outro, enquanto aquele outro que é apontado, ele reconhece as suas fraquezas diante da sua realidade e simplesmente pede perdão e ajuda. Porque nesse momento ele reconhece. E esse é o importante. Tem uma frase de Jung, e aí eu vou ser bem ousado aqui, porque eu vou citar Jung lá do pensamento de Joana de Ângeles, ele diz o seguinte: aquilo que você nega te subjuga, mas aquilo que você aceita te transforma. Que é como quem diz assim: você sabe dos seus defeitos, mas enquanto você falar que você não tem aquilo, você não consegue uma transformação real. Mas a partir do momento que você aceita que você tem aquilo e que você precisa de uma modificação, aí sim você consegue se transformar. Porque se a gente ficar o tempo todo falando, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu já sou bom, eu já sou isso, eu já sou aquilo, a transformação ela não acontece. Ela não acontece porque você não tem onde começar uma transformação a partir do momento que você não aceita que você tem algo a ser melhorado. Agora, o que é essa humilhação que Jesus nos fala, né? O que a gente conhece o sentido de rebaixar-se, vexar-se que Jesus nos apresenta? Que também quer dizer humildar-se, tornar-se humilde. Quando nós usamos a frase os humilhados serão exaltados, parece que são aqueles que sofrem. E muitas vezes, até mesmo dentro do movimento espírita, principalmente, existem muitos companheiros que falam: cada um só assina. Cada um tem ali sua prova, eu não vou interferir. Mas o Evangelho nos diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Haverá sim consolo para aqueles que sofrem. Mas essa passagem faz uma outra referência, e por isso que a gente vai focar nessa reflexão. A frase que nós fazemos referência é: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, é o ato de nos tornarmos humildes. É o ato de diminuir a nossa vaidade, de não apontarmos o dedo para o próximo. A gente viveu o que parece muito tempo atrás, mas que não foi muito tempo, um ato de isolamento, aonde cada um estava distante
do outro, distante das possibilidades de troca, aonde uns estavam mais tranquilos e outros estavam com maiores dificuldades. Então foi aquele momento onde a gente começou a pensar e refletir sobre possibilidades de fazer o diferente. E isso é o início de uma transformação. O fariseu, por exemplo, ele julgava o publicano, ele apontava, ele desconsiderava a fé por se achar melhor. Mas a gente precisa fazer como Jesus e seus ensinamentos. Olhar para o próximo com caridade. Olhar para o próximo através do auxílio. Olhar para o próximo pelo não julgamento. Tem um livro que eu gosto muito, e que eu cito em, 80%, 90% dos meus estudos, que se chama A Comunicação Não Violenta. É capaz de eu já ter falado sobre ele aqui também em algum outro estudo. Ele diz que num processo de troca com o próximo, de conversas e de aprendizado também constante, a nossa divergência com o próximo, ela se dá muito mais não pela diferença de ideias, mas pela forma como nós nos comunicamos. É muito mais pela forma como eu falo com o próximo do que necessariamente pela nossa diferença de pensamento ou por achar que eu sei falar e ele não. Esse é um dos motivos de que a gente tem divergência com o outro e que nos tira um pouco do processo da humildade e da paciência. A gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente está soberbado de informação. Eu não sei vocês, mas parece que cada vez mais a gente tem mais coisas batendo na nossa cabeça, no nosso pensamento. É muita coisa, é muito computador, é muito celular. Eu lembro que até pouco tempo a gente ficava sem notícias. Vamos lá, vamos pensar que a gente não tinha essa acessibilidade de celular há uns 15 anos atrás, e a gente falava com as pessoas uma vez por semana, online, né? Pessoas da nossa casa, que eu estou dizendo. E hoje em dia, se a gente não recebe uma mensagem assim que a pessoa sai, assim que a pessoa chega, a gente já fica ansioso, achando que aconteceu alguma coisa. Então, essa velocidade de informação, ela é benéfica, mas ela nos colocou também refém de outras coisas, como essa necessidade constante de responder, de estar online, de estar ali nos comunicando o tempo todo com todos e tendo que dar conta de muita coisa e que muitas vezes nos deixa com a mente mais acelerada. Então, isso também é algo que vai contribuindo para a nossa para a nossa ausência de paciência. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque é importante que nós percebamos o nosso próprio equilíbrio. Aonde está o nosso equilíbrio e aonde as coisas fazem sentido para mim. Eu consigo dar atenção a essas necessidades o tempo todo, ou eu preciso também de um certo, entre aspas, descanso para que eu possa fazer o que há de melhor dentro de mim. E aí, por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai encontrar essa resposta lá em Jesus. Jesus, no capítulo de Lucas, no capítulo 12, versículo 26, ele diz o seguinte: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Que é aonde a gente quer chegar aqui com o nosso tema. O nosso tema é coisas mínimas. Então Jesus fala: pois se ainda nem podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, vamos refletir sobre esse caminho das coisas mínimas, como ele vai nos auxiliar nesse caminho da simplicidade que Jesus nos pede. E aí, gostaria de contar uma história para vocês, para a gente ilustrar esse movimento. Seguinte, havia um homem que desejava transformar o mundo, assim como muitos outros. Ele via as dores da humanidade, as injustiças, os conflitos, e ele sentiu um impulso muito enorme de fazer algo grandioso, algo que mudasse tudo de uma vez. Então esse homem, ele começa fazendo planos imensos, projetos complexos,
ele fazia a construção de ideias que exigia recurso financeiro, que exigia muitas pessoas, que ia precisar que as pessoas dedicassem tempo para aquilo. Mas diante da grandeza de tudo que ele pensava, ele paralisava. Porque ele não conseguia perceber de que forma ele ia dar início àquilo. Ele se sentia pequeno diante daquilo para poder começar de fato. Então, um certo dia, numa conversa com um amigo, o amigo falou para ele, em toda a sua sabedoria: se queres transformar o mundo, começa a varrer na frente da tua casa. E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele achou, a princípio, simples demais, quase sem importância. Mas decidiu tentar. Passados uns 2 dias, ele varreu a frente dessa calçada. Mais um dia, novamente. E no terceiro dia, enquanto ele varria a frente dessa calçada, ele percebeu um vizinho que estava de mudança e que precisava de ajuda, e se ofereceu para ajudar. Depois disso, ele passou a cumprimentar as pessoas da sua rua com mais atenção. No próximo dia, ele percebeu que ele conseguiu ouvir com mais paciência. No outro dia, ele já percebeu que, ao ouvir e trocar conhecimento com outras pessoas, ele conseguia evitar uma palavra dura. E ele começou a entender que ele já conseguia acolher na sua simplicidade o próximo. E sem perceber, e é o mais importante, algo começou a mudar. Não de início ao redor dele, mas primeiro dentro dele. E depois também ao redor. Essa história ela fala exatamente sobre as coisas mínimas. Porque nós, muitas vezes, nós queremos resolver os grandes problemas da vida. Nós queremos a paz mundial, nós queremos o fim da injustiça, nós queremos respostas para todas as dores, mas nós esquecemos que o caminho ensinado por Jesus começa no pequeno, no simples, no cotidiano. Quando ele nos pergunta: se nem podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Não é um convite à acomodação. Não é para a gente ficar estagnado e falar assim, então já que eu não consigo, mas é um convite à consciência. Porque o que são essas coisas mínimas? São os pensamentos que nós cultivamos. São as palavras que nós escolhemos. É a forma como nós tratamos quem está mais próximo de nós. É a paciência no trânsito. É o cuidado com quem sofre ao nosso lado. É o silêncio quando nós poderíamos ferir. É o gesto de auxílio quando ninguém está vendo. As coisas mínimas, na verdade, são os alicerces da nossa transformação moral e transformação espiritual. Porque não há uma grande virtude que não tenha sido construída por pequenos atos repetidos. Não há paz interior que não tenha começado com o domínio de um pensamento. E não há caridade que não tenha começado com um gesto simples. E talvez o que mais nos aflige hoje, essa ansiedade, esse cansaço diante de tantas informações e problemas, vem exatamente da tentativa de abraçar o que a gente ainda não consegue sustentar. Porque a gente quer resolver tudo. A gente quer entender tudo, a gente quer controlar tudo. Mas a gente ainda está aprendendo a lidar com agora, com um pequeno instante. A gente ainda está aprendendo a lidar com aquele que está do nosso lado. Às vezes a gente quer e acha que consegue dar conta de tudo. Que a gente vai conseguir ter controle sobre as coisas e escolher como elas vão acontecer. Às vezes a gente quer proteger todo mundo. Mas a gente não é super-herói. O caminho das coisas mínimas, ele nos devolve para a simplicidade. Ele nos tira da ilusão do grandioso imediato.
ele nos coloca num terreno seguro do esforço possível, o que é possível. E isso que vai nos trazer a paz. Porque quando eu compreendo que a minha tarefa hoje é fazer o bem que está ao meu alcance, é ser mais paciente, mais honesto, mais fraterno, eu deixo de me desesperar com aquilo que eu ainda não posso transformar. E pouco a pouco, aquilo que parecia pequeno começa a crescer. Uma palavra de consolo, ela pode mudar um dia. Um gesto de bondade pode suavizar um coração. Uma atitude diferente pode interromper um ciclo de dor. E assim, sem perceber, a gente está participando de uma transformação maior. Portanto, quando a ansiedade vier, quando o mundo parecer grande demais, quando os problemas parecerem maior que as nossas forças, vamos lembrar dessa orientação de Jesus. Vamos voltar às coisas mínimas. E vamos nos perguntar, o que eu posso fazer de bom agora? Onde eu posso ser útil nesse momento? Qual passo pequeno que está ao meu alcance hoje? Porque é nesse caminho discreto e constante que nós vamos construindo dentro de nós esse reino de Deus que nós tantos buscamos. Tem uma outra história que diz esse mesmo princípio, que é a menina do vestido azul. Essa é uma história de evangelização. Eu adorava essa história. Mas ele tem o mesmo princípio. E ele fala o seguinte, né? Num bairro muito pobre, muito humilde, de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava a escola sempre com roupas muito desgastadas, com roupas sempre um pouco mais judiadas com o tempo, um pouco menos preservadas, mudando a palavra. E o professor um dia olhou e falou assim: essa menina é tão bonita, eu consigo ajudá-la dando um uniforme novo. E quando ele foi dar um uniforme novo para essa menina, ele resolveu também ajudar, né, dando um vestido novo. E aí, quando essa menina ganhou essa roupa nova, a sua mãe não achou que com um traje tão bonito a filha continuasse a ir à escola sempre tão desarrumada. E com muito esforço, diante de tanta precariedade na sua região, ela começa a arrumar a filha todos os dias antes da aula, a fim de que ela possa ir mais arrumada. E aí um dia o pai, olhando, conversou com a mulher e falou: você não acha que a nossa filha está tão bonita, sempre tão arrumada agora, está aqui nessa casa que a gente não consegue arrumar, não consegue ter tempo? E ele falou: então vamos fazer o seguinte, todos os momentos que eu tiver de hora vaga, eu vou consertar a cerca, vou pintar as paredes, vou plantar um jardim. E assim esse humilde casal começou a fazer. Até que sua casa ficou linda. E os vizinhos se envergonharam e olharam e falaram assim: olha como eles conseguiram fazer uma reforma com tão pouco. E eles começaram a também reformar suas residências. Desse modo, todo o bairro começou a melhorar. E quando isso chamou a atenção daquela região, né, da cidade, um político olhando para aquilo, pensou assim: como essas pessoas são esforçadas, né, e não recebem nenhuma ajuda do governo. Saiu dali direto para o prefeito. O prefeito organizou uma comissão para estudar melhorias necessárias no bairro. Esse bairro surgiu outra comissão, e elas começaram a ajudar todos os bairros a se reconstruírem. E tudo isso partiu de um vestido azul.
Não era a intenção do professor consertar toda uma rua, nem um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia. Ele deu sua parte, ele fez o primeiro movimento, da qual desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestido azul. Essa é uma história muito simples. Ela tem por objetivo falar do exemplo. É óbvio que é uma história fantasiosa, mas ela quer dizer como o exemplo ele é importante, e como esse primeiro passo é importante. E como um ato inicial, ele motiva toda uma reação em cadeia. É o bem que arrasta, né? Atualmente, a gente está vendo situações grandiosas e podemos sentindo de mãos atadas, impotentes, querendo modificar tudo, querendo abraçar o mundo, querendo dar um passo maior que a perna. Nós podemos sim conseguir grandes mudanças, mas todas elas partem de pequenas atitudes. E o pequeno não quer dizer desistir de um objetivo maior. Por exemplo, para fazer uma obra do berço, alguém precisou que doasse material, precisou da equipe que doe o tempo, da mão de obra, para chegar o produto final e entregar aquela obra a uma mãe que necessita. Então, as coisas elas não começam sozinhas. Há uma rede inserida, visto Lei de Sociedade, Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a gente cresce com o outro, se a lei de sociedade ela é natural, e ele diz que sim, que nós precisamos uns dos outros para crescer. Nós precisamos uns dos outros para aprender e sermos melhores. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, disse que pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se fossem imprescindíveis ao êxito de trabalhos de maior envergadura. Como quem diz assim, tem gente que acha que não pode fazer as coisas pequenas, porque eles são importantíssimos para as coisas grandes. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas como, por exemplo, você chegar na casa espírita e alguém falar assim, você consegue ir lá encher os copinhos de água, porque agora eu tenho que começar a reunião, e se eu não for lá, esse negócio não começa, porque ninguém faz isso. E aí você acha que você não tem tempo e não pode fazer aquilo, porque se você não for fazer uma outra coisa que tem mais 3 dirigentes, não vai acontecer, porque você é aquela pessoa que não pode se ausentar ao trabalho. Um sábio, ele não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente compreendidas e consideradas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar somente aquilo que nos causa demasiada emotividade. É sempre algo grandioso que traga impacto para milhares. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, e as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que nossa ação se fixe com real proveito à vida. Isso é Emmanuel, tá? Quando ele diz que nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar somente aquilo que nos causa demasiada emotividade, é sempre algo grandioso, porque é aqui que vai nos faltar a humildade. Quando ele fala das coisas mínimas, é porque quando a gente quer mudar alguma coisa, não é necessariamente aquilo que a gente olha e fala assim, eu consigo fazer o bem nisso daqui. Mas é algo que vai ter chamar a atenção para eu mesmo. É algo que vai olhar para os outros e vai falar assim, eu vou ajudar nisso daqui porque isso aqui vai me trazer algum resultado. Ele fala que é quase um olhar egoísta de uma transformação que, na verdade, porque aqui a gente está falando de 2 princípios. A gente está falando daquela pessoa
que a ansiedade a corrói, porque ela quer uma modificação de algo que a incomoda, mas a gente também tem aquela pessoa que quer fazer uma grande modificação porque ela deseja resultados e deseja visibilidade para aquilo que ela faz. Os dois têm as suas intenções internas, podem sim ter bons resultados, que vão impactar outras pessoas e que vão ser importantes, mas é também importante a gente entender qual é o nosso real objetivo. O que nós estamos fazendo e para onde nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. É sempre muito bom uma reflexão íntima. Eu posso fazer mais, eu consigo fazer mais, mas eu preciso cuidar de mim ao mesmo tempo. Então, caminhando para o nosso fechamento, caminhando para o nosso encerramento desse raciocínio, tem uma poesia do Emicida, eu adoro o Emicida, que é uma poesia que o pastor Henrique Vieira ele declama, uma música chamada Princípio, que ele diz o seguinte: vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que eu tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho. Respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza. É socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia. Confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão, é atitude. Muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável. Ele resgata a dignidade do ser. É espiritual. Ele é tão carnal quanto angelical. Não está no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta. Um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro. Mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar um instante. Será tempo bastante que eu tenho para viver? Eu não sei. Eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Eu farei um altar para a comunhão. E nele eu serei um com o mundo, até ver o ponto da emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo. Poesia de Emicida por pastor Henrique Vieira. Então, a sinfonia ela vai estar perturbada se faltou uma nota. O poema ele é obscuro quando se omite um verso. Então, sejamos zelosos pelas coisas pequenas, porque ela é uma parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Entender a simplicidade nos levará à humildade. E a humildade vai nos trazer a paciência. Porque quando nós entendermos que é pelo simples que nós seremos verdadeiramente humildes, isso vai nos trazer paz. Isso vai nos deixar mais calmos. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é um irmão, e aí eu sempre vou errar aqui, porque eu sou muito ruim de citação, que eu nunca sei se foi uma história com Chico, se foi com
com o Divaldo. Se alguém souber, já pode colocar nos comentários. Mas que é alguém que chega e fala assim: irmão, eu preciso muito de ajuda porque eu estou constantemente perdendo a paciência, eu não sei o que está acontecendo. E aí o médium responde: querido irmão, antes de tudo, a gente não perde o que a gente não tem. Não é que você está perdendo a paciência, lhe falta paciência. Comece a exercitá-la para adquirir o ato de ser paciente. Porque às vezes a gente acha que a gente é muito paciente, que eu perco a paciência, a gente nunca adquiriu ela verdadeiramente. Então que nós possamos entender e olhar para a nossa vida com a real grandeza que ela precisa. Que a gente possa entender que a simplicidade vai nos levar à humildade e nos fará como publicano, que clama aos céus por reconhecer seus pecados. E compreendendo a importância disso, é nesse momento que nós vamos entender quando o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. E eu fecho o estudo com essa frase de Jesus: porque se nem podeis fazer ainda as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Muito obrigado. Ai, que lindo, amém. Todos nós irmãos aqui, né, vão te pedir para ficar com a gente, para fazer a prece de agradecimento, tá? Já te adiantando que eu vou aproveitar a gravação para fazer uns cortes e publicar e divulgar. Tá bom? Um beijo, querido. Fica com a gente. Então, agora nós vamos fazer a nossa irradiação. Lembrando que esse é o momento de quem quiser deixar seu copinho de água, o meu está sempre aqui. Né? Enfim, é um momento em que as nossas águas são fluidificadas também. É claro que nós sempre recebemos, quando nós fazemos a irradiação, a intenção é pedir pelo nosso lar e por toda a nossa comunidade e pelo nosso planeta. Então, vamos fazer juntinhos? Que tal hoje a gente fazer o exercício da luzinha? Já tem um tempo que nós fazemos, né? Então, nós vamos agora fechar os olhos e nos conectar com essa luz interna, que é a presença de Deus em nós. Lembrando que todos nós trazemos conosco, que eu gosto de dizer que é o DNA divino. E nós vamos expandir essa luz para que ela possa se encontrar com a de todos nós, né? A minha, com a de todos vocês e vice-versa. Começando pelo nosso ambiente, por onde nós estamos, pela nossa casa, amparando aqueles que estão na nossa casa, na nossa vizinhança, descendo pela nossa rua, pelo nosso bairro, por toda a nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por todos os outros países, por todo o nosso planeta. Vamos envolver nosso planeta azul com essa vibração de amor, levando a esperança a cada um dos nossos irmãos, o fortalecimento naquilo que cada um necessita, lembrando que a misericórdia de Deus nos dá sempre mais. Enfim, que todos nós possamos estar unidos, pedindo pelo nosso planeta, pelo nosso progresso, pelo nosso caminhar, para que possamos ser
felizes ainda hoje, vivendo hoje, para que o nosso amanhã possa ser melhor. Graças a Deus. E agora, queridos, eu vou pedir a nossa querida Rosana para fazer por nós a prece pelos desencarnados. Vamos lá. Pai, nosso Mestre, infinita bondade e justiça, que o Senhor possa encaminhar, acolher esses irmãos que partiram desta vida equivocadamente. Que eles possam ser recebidos pela espiritualidade amiga, que eles possam ser acolhidos e entender que a verdadeira vida que se encontram e aceitar esse momento atual com resignação. Esse nome que se encontra em nossos livros na Sabele, eles possam ser olhados com carinho, ser acolhidos com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, né? Obrigada, querida. Vamos ver quem deixou mais mensagens aqui para nós. Onde foi que começou? Aqui. Achei. A nossa querida Elaine Baina dizendo: muito bom tema, apropriado para os tempos atuais. Deus não nos pede coisas grandiosas, mas o que pudermos fazer, façamos o melhor que pudermos. É isso mesmo, né? Aqui a Claudinha, já encerrando a pergunta. Queria te ouvir mais, foi ótimo, volte logo, viu, querido? Albertina, maravilha de reflexão, verdade, meu anjo. O seu Délio, muito obrigado, Igor. Você conversou conosco sobre temas muito profundos e que penetraram em minha mente e meu coração. Muito aprendizado. A Luzia diz aqui: excelente estudo, lindíssimo, gratidão. Obrigada, querida. Kátia Moreno, excelente estudo, encerramento lindíssimo, é verdade. Encerramento lindíssimo. Eu amo essa poesia amarela. Nina, dizendo que maravilha, temos essa bela reflexão. Gratidão, Igor. Gratidão a todos vocês também que nos acompanharam aqui. Eu só dei uma olhada, gente, olha, eu estou vendo que nós estamos num número, não é um número grande, mas depois a gente vai para a divulgação também. Mas acontece que nossos likes, não esqueçam, são pequenininhos em comparação às pessoas que estão aqui. Isso faz muita diferença para que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos, né? Então, por favor, deem o seu like, tá? Nós vamos agora, antes do nosso momento especial, do Minutos de Luz, lembrar, né, que a gente agora não é mais uma casa bebê, né? Nós fizemos 3 anos em novembro. Mas esse mês, na AGO, na Assembleia Geral Ordinária do CERJ, nós nos tornamos casa adesa ao CERJ, finalmente, né? Com a documentação toda em ordem, tudo certo. Então, nossa casinha de 3 anos, indo para 3 anos e meio agora, né? Nós temos 3 anos no dia 23 de novembro, aniversário de Amelia, a data que nós escolhemos para a abertura, mas nós precisamos de ajuda porque nós ficamos num espaço, que é um espaço muito pequenininho. Então, nós ainda não podemos receber muitas pessoas, nós nem queremos isso, né? A nossa ideia é uma casa pequena,
mas que a gente possa, pelo menos, acolher umas 50 pessoas e aumentar o nosso trabalho social, que a gente tem feito de distribuição de quentinhas, né? A gente tem o sonho de fazer também o do café da manhã e outras coisas mais. Então, a gente precisa dessa ajuda. E o que nos mantém é o nosso Clube do Livro. O nosso Clube do Livro Espírita, que é um Clube do Livro Amélie Boudet, com R$ 35 mensais. E uma coisa que eu quero explicar, a gente não é obrigada a pagar todo mês esse valor. Nós sempre informamos qual é o livro do mês. Então, você pode adquirir se quiser, se não quiser, naquele mês também não precisa, tá? Mas, de qualquer forma, se você se associar, se você divulgar, é essa maneira que nós conseguimos para a nossa manutenção, né? E para que a gente possa ir juntando aos pouquinhos para manter a nossa casa e conseguir um espaço um pouquinho maior. A outra coisa que nós recebemos, né, nós viemos trabalhando há 2 anos, num presente que nós recebemos da espiritualidade, que foi o livro O Mandarim, que foi psicografado por mim, a maior parte lá na SABED mesmo, e foi revisado pela Letícia Coelho, e tem a revisão doutrinária da Silvia Almeida. E tudo isso faz parte do livro. Inclusive, eu incluí no livro, eu estudei História, né? Então eu gosto muito de fazer essa parte. Eu incluí no livro extras falando sobre o período do livro. Ele se passa no século XVII, na China. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho para vocês, né, com o número para pedido, rapidinho. Ying e Ming são 2 meninos, 2 espíritos que se conhecem de muitas encarnações. Juntos, eles tecem planos para melhorar a vida da localidade em que nasceram. Porém, para isso, terão de superar a diferença de casta que os distingue, sendo Ying filho de um colono e Ming filho do dono das terras. Além disso, enquanto crescem, precisarão compreender os sentimentos que os unem. O amor vai muito além das convenções terrenas. Livro O Mandarim. SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, levando o Espiritismo em sua mais pura essência até você. Em consignação a livrarias e casas espíritas. Nós já estivemos em algumas casas divulgando, tivemos inclusive um café literário, teremos mais 2, em breve a gente vai colocar o local e as datas aqui. Nos ajudem também com a divulgação. Agora vamos para o nosso Minuto de Luz, antes da nossa prece de agradecimento que o Igor vai fazer por nós. Minutos de Luz. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 90. De coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo,
A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhece os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Graças a Deus. SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, levando o Espiritismo em sua mais pura essência até você. Bom, chegamos então ao final. Vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento. Um bom domingo a todos. Fiquem conosco. Vamos então. Queria propor, só para encerrar aqui propor quase um desafio, enquanto eu li aqui os comentários de vocês, que nós possamos assumir um compromisso para essa semana. O que eu posso fazer de diferente? Algo muito simples, mas escreva no papel, deixe num lugar visível para assumir esse compromisso para essa semana. Então, com esse pensamento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer, Senhor, por essa manhã de domingo, agradecer por esse dia que está começando, e uma nova semana que se abre diante de nós. Queremos, antes de tudo e primeiramente, agradecer. Obrigado por estarmos aqui, por mais essa oportunidade de recomeço, por mais um dia de vida. Obrigado pelo nosso corpo que nos permite estar presentes, aprender, sentir e evoluir. Obrigado pela nossa saúde, pelo amparo invisível que nos sustenta, mesmo quando não percebemos. Obrigado por essa manhã de estudo, por aquilo que podemos refletir, compreender e principalmente sentir. Que essas lições não fiquem apenas em nossas palavras, mas que encontrem espaço em nosso coração e se transformem em atitudes no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por essa casa que nos acolhe. Obrigado pelos irmãos de caminhada, pela chance de crescer juntos. Senhor, que ao sairmos desta reunião, ajuda-nos a lembrar das coisas simples, das coisas pequenas, das atitudes pequenas, dos gestos silenciosos que constroem bem.
que possamos viver essa semana com mais paciência, mais humildade e mais amor. Fica conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos inspirando a sermos um pouco melhores do que ontem. Gratidão por tudo e por todos, de hoje, de agora e de sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. A dona Doutora. Tchau, bom dia para todos. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.